jovem senhora, porque ela já é casada, né, e ela tem um ministério muito lindo, onde ela nos incentiva a dar prioridade àquilo que realmente importa, que é o nosso lar, que é a nossa família. Então, eu admiro muito a Gabi, ela nem tem filhos ainda e ela já abriu mão do trabalho, ela cuida da família, ela tá ali 100% dedicada à família. Então, ela nos leva a ajustar, assim, sabe, ela nos incentiva a ajustar os nossos propósitos. E eu conheci a Gabi por meio da Milena, que é uma outra querida que eu amo, e então a gente tá tentando aí sempre estar junto, aprendendo. A Mia ainda não esteve conosco aqui, porque ela está numa missão em Minas Gerais, uma missão bem legal, mas é um prazer, Gabi, ter você aqui nessa manhã. Eu sei que esse horário, todos os dias você já está acordado, porque é o seu horário de devoção, então muito obrigada por partilhar conosco o seu momento de devoção e nos levar a estudar. Hoje a gente vai estudar sobre o chamado dos discípulos, o chamado oficial dos discípulos, né? E é um trecho da Bíblia que eu amo, porque nos leva a refletir que se Jesus ele não escolhe os perfeitos, né? Então eu vou orar agora para que o Espírito Santo nos ajude e use a Gabi mais uma vez para nos levar a tirar lições práticas para nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque nessa manhã o Senhor nos acordou e já nos deu a fome de estudar a tua palavra. E nós te louvamos porque nós estamos percebendo, Senhor, a mudança que isso tem feito na nossa vida. Às vezes nós tínhamos preguiça de acordar de manhã, às vezes íamos ler a Bíblia lá para o meio do dia ou no final, mas agora nós temos sentido o Senhor nos convidando a ler a Bíblia todos os dias pela manhã, e nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque pela vida da Gabi, que vai compartilhar a tua palavra conosco hoje. Nós te pedimos o seu Santo Espírito sobre ela, sobre cada um de nós e sobre todos aqueles que não estão assistindo agora, mas que vão assistir depois. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, Senhor, e tudo isso fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Contigo, Gabi. Tá certo. Obrigada, Dai, pelo convite muito especial. Estou feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós vamos estudar, como a Dai mesmo introduziu, sobre o chamado oficial dos discípulos. Eu acho muito interessante essa parte do estudo, porque a gente vê um grupo ali bem diversificado, né? Os textos que nós vamos estudar hoje estão contidos em Mateus 10, de 1 a 4, Marcos 3, de 13 a 19, e Lucas 6, de 12 a 16, né? Então, eu acho interessante realmente, como a Dai mesmo tinha me instruído a ler esses textos, eu acho interessante a gente realmente ler esses textos nesses três evangelhos para a gente ver a perspectiva desses três evangelistas a respeito do chamado, né? Então, eu vou começar a ler primeiro Mateus 10, do 1 a 4, e quem tem a Bíblia aí por perto, pode já abrir Mateus de 1 a 4 e ir acompanhando. O primeiro texto diz assim: Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses: primeiro Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão; Filipe e Bartolomeu; Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então, a gente vê aqui, primeiramente, algumas características de alguns dos discípulos, né? Entre outras palavrinhas-chave que depois eu vou abordar com vocês quando a gente terminar de ler os outros textos. Agora, vamos abrir lá em Marcos. Marcos, capítulo 3, avançando um pouquinho a Bíblia. Marcos, capítulo 3, no versículo 13 ao 19, que diz assim:
Depois subiu ao monte desculpe. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar, a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis que 12 que designou. Eis os 12 que designou. Aí vem os nomes também. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André e Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote, quem foi que o traiu. E por último, nós vamos ler, deixa eu só deixar marcadinho, porque depois a gente vai destacar alguns textos, algumas palavrinhas importantes. Se tiver como deixar marcadinho na sua Bíblia, deixa marcadinho aí também, para a gente destacar alguns pontos importantes de cada evangelho. Agora a gente vai lá em Lucas, capítulo 6, no versículo 12 até o versículo 16, que diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12, dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Bom, esses são os textos que nós lemos. Eu acho interessante que tem algumas palavrinhas-chaves que elas se destacam em todos esses textos. A primeira palavrinha-chave, como a gente pode notar, é chamado. Jesus, ele fez o chamado. E a gente vê que em todos os textos que a gente viu algumas características de alguns dos discípulos. A gente pode ali perceber, por exemplo, a característica de Judas, que ele foi destacado no final, como sempre, a pessoa em quem traiu o próprio Cristo, né? Em quem iria trair. E aqui nós vemos que o chamado, ele foi feito primeiramente para todos. Ele foi feito igualmente para todos. Todos ali foram escolhidos por Jesus, porque é isso que os textos, eles ressaltam. Eles foram escolhidos por Jesus, para serem apóstolos. E eu não sei quantas conhecem o significado da palavra apóstolos. Apóstolos quer dizer enviados. Então, eles foram escolhidos para serem os enviados de Deus, para serem representantes de Cristo a outros. E ali foi dada autoridade para pregar, para expelir demônios, para fazerem curas. Então, ali eles receberam autoridade do próprio Cristo para operar os mesmos milagres que Cristo. Se a gente for ver ao decorrer da história, né, nós vemos que os discípulos, eles tiveram muita dificuldade de expelir demônios depois, de curar as pessoas, e até Jesus adverte a pouca fé que eles tinham. E ali foi uma construção. Tinham outros relatos, né, na Bíblia, que nós vemos que os discípulos falaram assim: mestre, nós vimos fulano expelindo demônios em teu nome e advertimos por conta disso. Então, assim, era como se, não, a autoridade foi dada para a gente, mas não para outros. Mas Jesus, ele até adverte eles depois, né, falando, se eles estão em meu nome, então eles não estão contra vós, eles são por vós. Então, assim, foi dada autoridade. E Jesus até, quando vai na ascensão do céu,
antes dele ir para a ascensão do céu, ele mesmo fala para os discípulos que eles fariam obras ainda maiores do que a de Cristo. Então, a partir daquele momento em que, Jesus fez o chamado e deu autoridade aos discípulos, Jesus estava preparando esses discípulos para obras maiores, mesmo da que o próprio Cristo fez. Eu acho muito interessante isso, porque, assim, os discípulos seriam a continuidade do que foi o ministério de Cristo. E, para isso, eles precisavam realmente receber esse poder, receber esse chamado, receber essa autoridade para fazer as mesmas coisas que Cristo fez e ainda até maiores, porque eles seriam a continuidade do ministério de Cristo. Sem esse chamado, o ministério de Cristo iria morrer aqui na Terra. Então, Cristo, ele precisava deixar discípulos aqui. E depois, quando forem estudar, né, a respeito da vida de Cristo, a continuidade, nós vemos também lá depois em Atos dos Apóstolos o resultado desse ministério contínuo. Então, os discípulos, eles tiveram uma luta muito grande para perceber que Cristo ali estava com uma missão muito maior do que eles imaginaram. Eu não sei quantas de vocês estudam a lição da escola sabatina. Eu sei que a dos adultos está estudando sobre Salmos, só que a dos jovens, nós estamos estudando sobre liberdade religiosa. E quando a Dai me mandou sobre esses textos que estaria abordando hoje, eu achei muito interessante porque se casou certinho com a lição da semana da Escola Sabatina dos Jovens, que falou exatamente sobre os discípulos. Porque a lição dos jovens fala assim a respeito de esperanças frustradas. E eu queria só fazer uma analogia um pouquinho com essa lição, porque tem tudo a ver com essa questão do chamado em si dos discípulos. E sobre uma outra característica que eu queria abordar aqui com vocês, que foi uma lição que eu mesma tirei desses textos. Então, a respeito desse chamado, os discípulos, eles estavam muito concentrados em ambições terrenas, tanto que ambos sempre estavam lutando para ver quem que seria maior no reino de Deus. Só que o reino que eles pensavam era aquele reino terrestre. Então, ali eles receberam o chamado, mas depois Jesus teve bons percalços, né, que depois leremos aí nos próximos estudos, bons percalços aí até eles entenderem a real missão de Cristo e desempenharem a obra que desempenharam lá no livro de Atos. Então, assim, nós vemos que, assim como hoje em dia nós temos a batalha aí, quem que é direita, quem que é de esquerda, lá no antigo reino onde Jesus veio, a batalha política que existia na época era entre o globalismo e o nacionalismo. Então, assim, os discípulos estavam ali querendo que Jesus fizesse parte dessa batalha política, estabelecesse o reino dele aqui na Terra. Então, assim, Jesus, ele fez o chamado, mesmo que ainda os discípulos não entenderam a essência do chamado de Cristo. Eles ainda passaram uma caminhada com Jesus para poder entender. E eu vejo quantas vezes o Senhor, hoje em dia, eu creio isso piamente, que o Senhor hoje em dia também nos chama. Ele faz chamado para nós, porque nós somos chamados todos para sermos discípulos. No Espírito de Profecia mesmo fala que todo nascido no reino de Deus é chamado para ser um missionário. Então, nós precisamos ser missionários onde quer que nós estejamos, mas muitas vezes nós também não entendemos a grandiosidade do chamado de Cristo, uma grandiosidade da missão que é designada para nós cumprirmos aqui na Terra. Porque assim como os discípulos, eles foram chamados para dar continuidade no ministério de Cristo, nós somos chamados para dar continuidade no ministério de Cristo. Então, esse é o significado da palavra apóstolos, né? Enviados.
E aqui a outra palavrinha é autoridade. O Senhor nos dá autoridade para realizar obras até maiores do que a que Cristo fez aqui nessa terra. Por quê? Cristo, ele começou. Se ele continuasse aqui na terra, é claro que ele ainda iria fazer muitas outras obras, mas esse não era o intuito. Ele queria que nós fôssemos habilitados para receber o Espírito Santo, além de que Cristo estava preso em sua humanidade. Ele veio aqui para ser homem. Então, quando ele estava preso ali na sua humanidade, ele perdeu a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? A onipresença, porque ele estava preso ali na sua humanidade. Mas quando ele voltou aos céus, ele prometeu que nos enviaria o Espírito Santo. E hoje recebemos, por meio do Espírito Santo, a autoridade para pregar o Evangelho, para curar pessoas, para expelir demônios. Só que eu fico pensando, será que muitas vezes a gente olha para os discípulos e critica a fé dos discípulos, que era pouca naquela época, eles estavam com Jesus? Sim, nós hoje poderíamos estar operando os mesmos milagres que Cristo. Por que que nós não estamos fazendo isso? Será que a nossa fé tem sido pouca também? Tem sido baixa também? Eu agora queria abordar algumas palavrinhas específicas de cada texto que a gente abriu. O primeiro que eu já falei, na verdade, foi de Mateus, no versículo 1 ao versículo 4, que eu falei da palavrinha apóstolos. É engraçado que em Mateus é a primeira vez, nesse capítulo aqui, nesses versículos que a gente leu, é a primeira vez que ele cita os 12 ali como apóstolos. E ali ele fala algumas características, né? Ele fala que o Mateus, no caso, ele era fala do Simão, o Zelote, e fala Judas Iscariotes, quem foi que o traiu. Então, assim, aqui nós vemos, primeiramente, uma diversidade. Jesus, ele chamou um povo meio diversificado para que fosse realmente por meio do poder dele que pudesse operar por meio dos discípulos. E não, assim, um grupo seleto, sabe, que tem os mesmos tipos de pensamento. Não, a gente vê ali Mateus o publicano, que trabalhava para o atual governo, e Judas o Zelote, que era totalmente oposto ao que Mateus, por exemplo, mesmo defendia aquele governo que Mateus trabalhava. Então, ou seja, até as questões políticas Jesus quis superar, porque ele queria mostrar como desenvolver um espírito de abnegação e igualdade. Então, apesar de, né? Eu gosto muito dessa palavrinha, apesar de algumas diferenças que existiam ali, que eram muito claras, Jesus ele queria operar por meio dos discípulos o poder que vem dos céus, de guiar e unificar o seu povo. Então, nós vemos ali pessoas muito distintas. Porém, Jesus, ele trabalhou com essas pessoas distintas, seletas, que eram, digamos assim, até na nossa visão, Improváveis. improváveis, ausentes, assim, de talvez dons e talentos que a gente admira. Eram pessoas assim que Jesus chamou. Então, às vezes a gente fica pensando assim, mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, aqueles dons e talentos de púlpito, né, que a gente chama. Só que o que você sabe fazer? O que Deus colocou em suas mãos? Porque a gente precisa usar aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Você sabe servir? Você sabe servir muito bem a sua família? Você sabe servir, quem sabe, o seu próximo? Chamar alguém para ir à igreja, um amigo, doar roupas. Então, assim, os discípulos, eles receberam o chamado de pregar o evangelho, mas eu vejo que hoje nós todos somos chamados também, sim, para pregar o evangelho, mas acima de tudo com a nossa vida. Então, desde os tempos antigos, a gente vê o povo de Israel sendo chamado para ser um povo diferente.
era para ser um povo exemplo em todas as áreas possíveis, na área de saúde, nos casamentos, nos relacionamentos em si, era para ser um povo diferente nas suas vestimentas. Então, nós precisamos pregar ao povo com a nossa vida. Nós precisamos mostrar que o povo de Deus é um povo saudável, é um povo que sabe educar os filhos, é um povo que é, tem bons casamentos, é um povo que se veste com modéstia. Então, assim, muitas vezes a gente fala assim: ah, mas eu não fui chamada para pregar no púlpito. Mas nós somos chamados constantemente para pregar com o nosso exemplo de vida. Então, qual é o exemplo de vida que nós estamos passando? Será que nós estamos passando o exemplo de vida que representa Cristo? Que aqui Jesus chamou pessoas diversificadas. Nem todos ali necessariamente sabiam fazer alguma coisa, mas Jesus o capacitou todos. E, claro, a gente precisa também pensar: se você acha que não tem o dom de pregar, não tem o dom de cantar, não tem o dom de fazer alguma outra coisa, mas Jesus te chama para isso, ele é aquele que capacita e dá poder para você realizar isso. Então eu vejo isso como dois pontos importantes, né? Daí eu vou abrir agora aqui em Marcos 3, ao, do 13 ao 19, que fala assim que Jesus subiu ao monte e lá em Lucas, depois ele vai falar o porquê que ele subiu ao monte, né? Mas aqui fala também algumas características de alguns discípulos que eu queria destacar, que é dos filhos do trovão, né? Tiago e João, filhos do trovão. A gente viu algumas características de Mateus, né? E Simão, né? Que era o Zelote. E de Judas. De Judas ressalta aqui também que foi a quem traiu Jesus. E aqui fala dos filhos de trovão. Ou seja, fala do temperamento ali de um dos discípulos. Então, eu vejo que é interessante quando o evangelista Marcos ele vem trazendo essas características de alguns dos discípulos, porque Deus ele é capaz até de trabalhar no nosso temperamento. Quando nós realmente nos entregamos a Cristo e permitimos sermos transformados por Ele, Ele trabalha naquelas características que não são tão boas assim em nós, sabe? Eu mesma sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Quem vê eu calma não sabe o quão impulsiva eu sou. Eu sou impulsiva, eu sou estressada, eu sou explosiva, naturalmente assim. E o Senhor, ele vem trabalhando dentro de mim constantemente. Eu vejo que tem uma frase que uma amiga mesmo me fala, que é a seguinte frase: eu conheço quem eu sou sem Cristo e eu odeio essa pessoa. E eu realmente conheço e eu sei bem quem eu sou sem Cristo. E não é uma pessoa muito bacana. Então, Jesus, ele tem poder, ele quis mostrar ali, escolhendo pessoas improváveis, escolhendo pessoas até impulsivas, né? Os filhos do trovão, explosivas, para mostrar que ele tem poder para trabalhar no caráter. Se ele trabalhou no caráter de Tiago e João, que eram conhecidos como os filhos do trovão, ele tem capacidade de trabalhar no nosso caráter, trabalhar. Ele é possível de fazer esse milagre. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça, porque eu acabo também aconselhando várias moças, né, casadas, e teve uma moça que me falou dos problemas que ela estava tendo ali no casamento dela, e ela falou que tinha acordado um belo dia numa paz, e ela sempre retratava da questão de estar sobrecarregada em casa, do marido não ajudar em casa, os dois trabalham fora. E um belo dia acordou, estava tudo em paz, só que daí depois ela começou a explodir, falar que ele não fazia nada, falar que ela não tem ajuda, falar que... Aí eu falei: você já tentou desenvolver o Espírito de Cristo em seu lar? Ela falou: como assim o Espírito de Cristo? Eu falei: quais que eram as características de Cristo? Ele era manso, ele era piedoso, ele era misericordioso. Essas características não vêm naturalmente de nós, mas elas podem ser colocadas em nós quando pedimos a Ele, para que Ele opere, tanto querer quanto efetuar segundo a sua vontade em nosso coração. E eu falei para ela: ao invés de você falar para o seu marido, por que eu estou falando esse exemplo? Porque, como eu falei para vocês, nós somos chamados também para
pregar o evangelho dentro do nosso lar. E que é a forma melhor do que você pregar o evangelho através do seu exemplo. Então, essa moça, eu falei assim para essa moça, ao invés de você falar assim, mas você não faz nada nessa casa, que eu não tenho ajuda, que eu tô sobrecarregada, pega o seu marido e pega para conversar, usa a técnica sanduíche, né, como chamam, né, um elogio, depois uma crítica, depois um elogio, mas faça de forma sábia. Você também tem defeitos a melhorar, assim como o seu marido. Muitas vezes é mais fácil você ver o defeito do outro do que o seu próprio defeito. Então chega e fala assim, meu bem, eu admiro muito que você se esforça no seu trabalho, que você sempre está em busca para trazer aquilo que a gente precisa para dentro de casa. Mas eu confesso que, assim, por conta de eu estar trabalhando fora, muitas vezes eu me sinto muito cansada e sobrecarregada e eu queria ter mais tempo contigo para aproveitar a nossa família, o nosso lar. E eu gostaria muito, eu ficaria muito feliz se a gente pudesse se ajudar, se a gente pudesse distribuir ali as tarefas. Será que a gente podia fazer isso? Porque daí a gente consegue terminar mais rápido e aproveitar mais o nosso tempo de qualidade com a nossa família, a gente aproveitar e ter o nosso tempo de intimidade. Então, a forma como falar faz toda a diferença. E somente o Espírito de Cristo, de mansidão, de misericórdia, de piedade, é capaz de transformar o nosso caráter que muitas vezes naturalmente é explosivo com as outras pessoas. É muito fácil a gente ser piedoso, né? Misericordioso, manso com as pessoas de fora. O desafio maior são com as pessoas de dentro de casa. Só que aqui dentro de casa que nós precisamos começar o nosso ministério. O nosso lar, a nossa família é o nosso primeiro ministério. E somos chamadas por Cristo para sermos discípulos, representantes de Cristo, onde quer que estejamos. E é muito mais fácil a gente colocar uma capa de representante de Cristo para os outros de fora, mas para os de dentro de casa a gente acaba explodindo, né? Agindo feito os filhos do trovão. Mas nós precisamos pedir misericórdia ao Senhor, misericórdia para que Ele transforme também os defeitos do nosso temperamento. E já para ir encerrando, no último texto que nós lemos, que foi de Lucas, do capítulo 12 ao 16, reflete algo muito importante, uma palavrinha muito especial que, dentre esses 3 textos que nós lemos, apenas Lucas destacou essa palavrinha, que diz assim: naqueles dias retirou-se, o versículo 12 do capítulo 6 de Lucas, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Jesus orou pelos seus discípulos antes de chamá-los, passou a noite orando a Deus por eles. E é interessante que no comentário bíblico fala que Jesus, a Bíblia mesmo ressalta, momentos bem específicos que Jesus estava orando, não que ele só orava nesses momentos, não, mas ela destaca momentos específicos que Jesus orou, que foram momentos de transição. Ou seja, ali estava sendo oficializado o chamado dos discípulos. Até então eles haviam andado com Cristo, aprendido sobre o ministério de Cristo, e a partir dali eles deveriam desempenhar, propagar o ministério de Cristo. E sempre quando tem essa transição, aparece Jesus orando. Então, aqui diz que Jesus orou. E quem dirá mais nós, né? O que devemos fazer? É impossível nós desempenharmos o ministério de Cristo aqui nessa terra se não tivermos conexão com o Pai, se não orarmos constantemente. Somente através da oração é possível pedir o batismo do Espírito Santo para que ele nos habilite a ter autoridade para pregar, para curar, para expelir demônios. Jesus, ele prometeu que daria o Espírito Santo. Jesus, ele prometeu que quem está em Cristo, nova criatura é. Os discípulos se tornaram novas criaturas em Jesus e podemos ver o resultado disso lá no livro de Atos. Apenas Judas, ele realmente não quis abrir mão das ambições terrenas dele, porque ele estava convicto que o reino de Cristo seria estabelecido nesta terra,
não era um reino celestial. Judas sentia raiva quando Jesus falava que o reino dele era no céu e não nessa terra, porque ele queria resultados aqui nessa terra, imediatos. Mas foi por escolha de Judas. E a gente vê que Deus ele não fez acepção de pessoas. Deus chamou a todos igualmente. O chamado foi direcionado a todos. Por mais que falam, alguns comentaristas falam que Judas se ofereceu para ser discípulo, aqui nesses versículos que nós lemos, por mais que foi Judas que foi até Jesus e não Jesus que foi até Judas, Jesus mesmo fala que ele os escolheu. Independente se foi ele que foi até a pessoa que foi até ele, Jesus escolheu a todos. Ele não rejeitou Judas, ele permitiu, mesmo sabendo do caráter de Judas, mesmo sabendo que Judas ele realmente endureceria o seu coração para as ambições dessa terra, ele não deixou de dar oportunidade. E eu fico pensando, Deus ele também dá oportunidades para nós. Será que nós permitiremos que Jesus Cristo transforme o nosso caráter para nos habilitar para a sua grande obra? Que essa grande obra, ela aponta para o céu, ela não aponta aqui para a terra. Se a gente quiser ser como Judas, ter essas ambições terrenas, a gente vai ficar com essas coisas terrenas. Jesus vai voltar e as ambições terrenas vão ficar. Então, a gente sabe muito bem qual que foi o final da história de Judas. Então, será que nós seremos as pessoas que permitiremos sermos transformadas pelo Espírito Santo? Permitiremos que o Espírito Santo faça a obra dentro de nós e nos habilite para essa obra celestial? Ou seremos como Judas, que cultivaremos ainda assim as nossas ambições terrenas como mais importantes do que o próprio Evangelho de Cristo? Então, eu vejo que precisamos refletir nessas coisas. Cristo faz o chamado a todos. Agora, atender esse chamado só depende de nós. E é com essas palavrinhas de reflexão que eu realmente queria encerrar a minha fala aqui, Dai. Muito obrigada, Gabi. Realmente, assim, olha, esses relatos do chamado que Jesus fez a essas pessoas, ele são impressionantes, porque a gente, todas as vezes que a gente vai querer fazer alguma coisa importante, a gente quer escolher os melhores para estar conosco, né? E Jesus, com isso, ele demonstra que não importa. Pode ser temperamental, pode não ter estudo, pode ser uma pessoa muito inteligente e estudiosa como Mateus, enfim, não importa. Se estiver ao lado dele, com ele, se caminhar ao lado dele, ele vai transformar a todos para essa obra. Muito obrigada. A gente vai continuar estudando lá no grupo. Eu selecionei 2 vídeos do pastor Rodrigo Silva que complementa tudo isso que a Gabi falou também, porque o nosso objetivo é continuar estudando. E vamos juntos, todos os dias, um pouco cada dia. Amanhã também nós vamos estudar sobre mais um trecho. Eu não estou aqui anotado, mas eu mando lá no grupo, tá bom? E não desistam, vamos aqui aprendendo de Jesus, caminhando com Jesus, para que assim como ele transformou a vida dos discípulos, ele transforme a nossa também. Alguém gostaria de orar por nós? Vamos orar, então. Querido Deus, eterno Pai, que está nos céus, quão bom é aprender mais um pouco de Ti, Senhor, e compartilhar com as outras pessoas também, Deus. Amém. Obrigado pelo Teu amor, o Teu carinho, as bênçãos alcançadas aos céus. Esteja com cada um que estão assistindo aqui, Pai, abençoa e nos ajuda a estudar mais e mais a Tua palavra e compartilhar com as outras pessoas também. Amém. Obrigado por esses momentos, agradecemos porque não haja merecimento em nós, mas somente em Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigada, gente. Um ótimo dia. Que Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau.